Eu tenho 30 anos e sinto que estou atrasado na vida. Ainda não casei, ainda não tenho filhos, ainda não me sinto profissionalmente realizado, nem financeiramente. Não realizei o sonho da casa própria. E eu confesso que até não muito tempo atrás eu estava bem frustrado por conta disso, mas aconteceram uma série de eventos aqui na minha vida e eu quero compartilhar contigo as principais coisas que me ajudaram a atravessar essa fase e hoje eu tá realmente numa vibe diferente, eu consegui melhorar, né? E alguns aprendizados que podem te ajudar, de repente, a enxergar toda essa situação, a forma como a tua vida tá hoje, por uma outra perspectiva. Meu nome é Guilherme, seja bem-vindo ao canal. E a primeira coisa que eu quero te dizer é: será que a gente realmente tá atrasado? No último vídeo que eu fiz, eu vou até deixar o link aí na descrição para depois, se tu quiser dar uma olhada. Eu falei sobre como o Instagram e as redes sociais me condicionaram, sabe? Condicionaram a minha cabeça à comparação. Eu acredito que isso é algo que acontece muito com muitas pessoas, se não a maioria, e a gente acreditar que a nossa vida não é tão interessante, sabe? Não importa o quão longe a gente já foi, não importa quanto a gente já conquistou, sempre parece que tem alguém que está melhor, que tem alguém que tem uma vida mais interessante. Não importa o quão bom o nosso relacionamento esteja, parece que o relacionamento do casal influencer sempre é mais interessante. E isso, cara, acaba realmente bugando a nossa cabeça, sabe? Só que eu tenho que lembrar você de uma coisa. A vida real, o mundo real é diferente. Não tem como a gente acreditar que meia dúzia de moleque que ganha dinheiro divulgando aposta, que ganha dinheiro em cima dos outros, da perda dos outros, ou que essa mulherada que ganha um monte de dinheiro vendendo foto e vídeos delas pelada e essas coisas, que isso é a realidade. Isso é só uma pequena bolha, mas porque se espalha tanto na internet, a gente consome tanta internet e vê tanta coisa absurda, acaba sendo uma simbiose, a gente não consegue mais separar o que é real, o que é a internet. Então, a nossa visão de mundo, a nossa percepção da realidade gira em torno disso. Então, sair das redes sociais me fez enxergar isso de outra forma. E assim, nesse momento eu tô recomeçando a vida em muitas aspas assim, né, mas eu tô morando agora em outra cidade. Eu, há alguns meses, saí de um relacionamento longo, de 5 anos, tive que me reinventar profissionalmente. Esse canal, inclusive, é um fruto dessa reinvenção, ele nasceu em uma fase de recomeço profissional para mim. Nessa fase dos 30 também eu tive muitos projetos que não deram certo, projetos próprios, projetos com outras pessoas, então foi uma fase difícil de comparação, sabe? Olhar para outras pessoas e pensar, caramba, eu tentei tanta coisa, não dá certo, mas teve uma coisa importante, que foi esse tempo que eu tô sozinho aqui. Ele serviu para eu me reconectar comigo mesmo, me reconectar com Deus. Parece que abriu os meus olhos, abriu a minha mente, me deu respostas que eu tanto buscava, sabe? E foi o pontapé inicial para eu sair desse limbo. Teve uma coisa também que eu vi, que é isso aqui, ó. Essa estatística aqui do IBGE. E veio na cabeça um professor que eu tive de inglês em meados de 2010, mais ou menos. E esse professor, ele tinha 50 anos, recém voltado de intercâmbio do Canadá. Então ele foi para o intercâmbio com 48 ou 49 anos, aprimorar o inglês para depois voltar, poder dar aula. E nisso ele estava começando a faculdade. Então, tipo assim, 50 anos e ele no auge, sabe? Professor Cláudio Xavier, então se estiver vendo esse vídeo, um abraço para ti. E eu achei assim bizarro como que com uma expectativa de vida mais alta ainda hoje, a gente criou essa ideia de que existe uma régua de que até, sei lá, os 28 tu tem que semear e dali pra frente é só colher e que depois já era, que a vida acabou. Volta na bolha que eu tava falando. Poucas pessoas, essas que tu vê na internet, esses adolescentes, esses jovens que ficam milionários, cara, isso é a minoria, é uma bolha. Não faz o menor sentido tomar isso como base, sabe? Pensando assim como o mundo era antes, tendo esse reencontro com Deus e olhando para estatísticas, eu comecei a pensar, cara, não é tarde, sabe? Não é tarde para recomeçar. E aí esse baque também do relacionamento, ele foi meio pesado, justamente com 30 anos, juntou a crise dos 30, crise existencial, mas eu consegui, assim, começar a reorganizar minha vida de forma, assim, devagar, colocando coisas no papel. Eu vou falar para vocês aqui como que começou isso, o que eu tenho feito. Eu tenho certeza que tu vai conseguir também reorganizar a rota, sabe? Reorientar a tua vida para uma direção que te faça mais leve, que te deixe mais confortável. E a primeira coisa é a seguinte: olha para trás e vê de onde tu saiu. Muitas das vezes a gente se sente perdido, atrasado, mas se olhar para onde começou tudo com carinho, com certeza tu vai enxergar algum progresso, sabe? Mesmo que seja pouco.
Se eu olho pra minha vida hoje, eu tô distante financeiramente do que eu quero, profissionalmente, em relacionamento, várias coisas. Mas, cara, eu viajei 23 países. Eu, pô, faturei uma grana muito boa na internet. Eu conquistei muita coisa, sabe? Então, como que pode eu me sentir atrasado? Como que eu posso ser tão ingrato com a vida, com tudo que eu conquistei? Você entra num paradoxo, porque muitas das vezes tu já conseguiu tanta coisa, mas parece que não é o suficiente, aí tu olha pra trás e vê de onde tu veio, sabe? Eu vim de uma família que financeiramente era difícil, a gente chegou várias vezes a quase passar fome, fomos despejados. Então, tipo assim, falta gratidão daquilo que a gente já construiu. E isso é um dos pontos também que vai dar o start na mudança para que tu possa passar por essa fase. A segunda coisa, faça uma auditoria da sua própria vida, com calma, sabe? O que eu mais gosto de fazer? O que, que me dá energia? Pega papel e caneta, faz aí, brinca, né, dessa forma. O que, que mais me drena energia? Se eu pudesse passar horas estudando algo, o que seria? Se eu pudesse iniciar alguma coisa nova hoje, seria relacionado ao quê? Porque muitas das vezes a gente tem a oportunidade de fazer coisas que a gente se sentiria melhor, e aí por várias crenças, por distração, a gente acaba não fazendo. Com 30 anos, parece que de um dia para o outro tu amadurece assim em vários anos. Isso aconteceu comigo, provavelmente aconteceu com muitos de vocês. E essa é a hora que a gente se inspira para fazer coisas que a gente não teve coragem, ou não teve vontade, ou não teve energia para fazer antes. Analise bem o tipo de vida que tu inveja e por quê. Tu olha para aquele influencer e tu gostaria de ter a vida dele, sei lá, o carro, a casa que ele mora, tal. Entenda o preço que essas pessoas pagam para ter as coisas que elas têm, para viver aquilo que elas aparentam viver, até porque o Instagram, as redes sociais é só assim uma ponta do iceberg. As pessoas postam aquilo que é conveniente para elas para gerar engajamento. Por trás das câmeras a gente não faz ideia do que está rolando. E aí entra o ponto de número 3. Pare de seguir o cronômetro dos outros. Cada um tem o seu tempo. Em Eclesiastes 3 já diz que existe tempo para todas as coisas debaixo do céu. A média de quem realmente encontra uma estabilidade emocional, de quem tem uma carreira e consegue ter uma estabilidade, sucesso, cara, é 40 anos para cima, 50 anos. Então, além dessa questão do cronômetro, faça uma revisão aí nas tuas redes sociais. Isso se tu não quiser desativar, né? E olha bem, em quem eu tô me inspirando? Quem é a minha referência? Beleza, esse cara tem grana, mas como que ele chegou lá? Porque às vezes a gente vai se comparar, vai querer ter a vida de uma pessoa que fez fortuna enganando outras pessoas, ou que ganhou grana divulgando jogo de aposta, como eu falei, e em cima das perdas das outras pessoas. Então faça esse exercício de avaliar bem em quem tu tá se inspirando. Não é errado se inspirar em pessoas pra gente chegar lá. Isso é crucial, inclusive. Mas tem que ter um critério, tem que ter um senso crítico, sabe? Para que tu não fique carregado, para que tu olhe aquela pessoa e realmente enxergue, pô, esse cara é brabo. Eu vou, sabe, pegar algumas coisas que ele fala ali e tal. Sempre pegue aquilo que é positivo, filtre e descarte aquilo que não serve para tua visão de mundo. A gente tem que fazer esse exercício constantemente para não se sentir perdido, porque é tanta coisa, tanta informação, tantas pessoas diferentes que a gente consegue acompanhar ali em alguns cliques que a gente acaba ficando confuso. E por isso é importante também o detox de redes sociais de vez em quando. Número 4, teste. Faça testes. Tu vai eventualmente acertar em uma coisa, em outra, mas tenha consciência de que a maior parte das vezes vai dar errado. A maior parte das vezes tu vai fazer algo e vai se frustrar porque não saiu como tu esperava. E essa que é a mágica da vida. Só consegue acertar aquele que faz. Se tu tentou uma, duas, três, não deu certo, tu parou, como é que tu vai saber se tu acertaria na quarta? Então, esse canal é mais uma coisa que eu tô fazendo depois de ter fracassado em várias coisas e depois de ter dado certo em muitas outras coisas. Essas placas aqui, ó, representam alguns milhões de reais faturados na internet. Mas para eu chegar nisso aqui, eu tive que bater muita cabeça, errei muito, testei muito produto, muita estratégia. Então, a gente tem que estar sempre testando em movimento, faz um curso sobre algo que te atrai, testa fazer um trabalho voluntário, sei lá, trabalha algumas horas por semana em um projeto paralelo, sem pensar muito em dinheiro. Pô, vou testar isso aqui, vou fazer isso aqui de forma descontraída, leve, que tem a ver com algo que tu almeja no futuro. Se tu tem essa possibilidade de conciliar as coisas, faz isso, porque às vezes quando tu menos espera, esse negócio que era paralelo começa a pegar atração, começa a dar certo, e quando tu vê, tu já atingiu um monte de coisa. Então é importante testar. Número 5, crie rotina.
Às vezes o problema não é que a gente não sabe o que quer, às vezes a gente não tá de fato perdido por conta de rede social. Eu tô usando isso como base, mas pode ser por vários outros fatores. E o que falta é só realmente clareza. Às vezes tu tá esgotado demais tentando administrar o seu tempo entre tantas distrações que tu não consegue pensar com consistência. Então, dormir melhor, caminhar ou fazer um exercício físico pelo menos 5 vezes na semana. Essas pequenas rotinas, essas pequenas coisas elevam a sua força mental. Então, quando eu passei a ter um devocional, fazer as minhas orações aqui num horário definido, passei a ir na academia todos os dias, passei a acordar e dormir no mesmo horário, a minha cabeça tem funcionado muito melhor. Tanto que os cortes desse vídeo aqui, eles são cortes apenas para zoom, ou alguma pausa, ou um né, ou um é que eu faço aqui, simplesmente flui. E isso é engraçado porque eu estava tão distraído há pouco tempo atrás e eu sentia que a minha cabeça era um vazio, um branco. Não, sabe, não dava para processar as informações. E depois que eu comecei a adaptar a rotina, eu senti uma melhora absurda nisso. E o último, não vou entrar em religião aqui, mas peça ajuda para Deus, peça ajuda para a sua espiritualidade, o que quer que você acredite, sabe? Porque isso, para mim, foi um grande ponto de virada, um grande recomeço. A minha experiência aqui em casa, sozinho, tipo assim, 4 meses já que a minha vida meio que virou 180 graus, eu não sabia o que fazer. Coloquei um louvor aqui para tocar e cantando junto. Quando eu percebi, cara, eu tava ajoelhado, com a cara enfiada no chão, assim, chorando igual uma criança, sem conseguir me controlar mesmo. E eu sou um cara que dificilmente choro, não sou emocional, assim, sabe? Eu simplesmente não consegui controlar. E depois daquele dia eu conheci a paz que excede todo entendimento. Mesmo depois de tantos anos convertido, eu só fui conhecer isso agora, meses atrás. Então, quando a gente busca por respostas, quando a gente ora para Deus, quando a gente, sabe, tenta encontrar na espiritualidade respostas, com o coração aberto, essas respostas vêm. Tu pode ter certeza disso, cara. Eu não tô falando de respostas místicas, eu tô falando sobre sabedoria mesmo, pedir discernimento, que tu possa entender realmente o caminho por onde tu precisa ir. É isso, cara. Força para encarar os problemas. Mas além de tudo isso, seja gentil com você mesmo. Seja gentil com quando tu errar, não se recriminar tanto, não se pressionar tanto. Tu não tá de fato atrasado, tu pode recomeçar amanhã. A gente não tá falando aqui também de começar e desistir, começar e desistir. A gente tá falando de pelo menos fazer, colocar a mão na massa. Se tu errar, se não der certo, tente de novo. Essa que é a questão. E o que eu tava falando no início do vídeo sobre enxergar essa situação com uma nova perspectiva é sobre isso também. É encarar que os 30 anos, cara, são menos da metade ainda do caminho, se for considerar a expectativa de vida do IBGE. É claro que a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas se for pela matemática, pela estatística, a gente tem muito tempo pela frente. Então, não tenha medo de recomeçar, apenas o que falta às vezes é olhar a vida de uma outra forma. E essas coisas que eu citei aqui, elas são mais do que suficientes para que tu consiga passar por essa fase, sabe? Essa crise, porque tu vai se reorganizar, porque tu vai cuidar melhor de si mesmo, do teu corpo, da tua mente, vai se ouvir melhor, vai estar em movimento, testando coisas novas, estudando. Se tu ficar parado, parada, pensando em como a tua vida tá ruim, meu Deus do céu, o ciclo dos 30 ali, essa crise, essa fase ruim, ela vai ficando cada vez mais longa. E tu pode cortar isso essa semana. Pega um caderno, começa a fazer aí uma auditoria da tua vida, igual eu falei. Isso são coisas que eu fiz. Eu tenho vários cadernos ali agora que são meio que um refúgio. Pensamentos ruins que eu fico ruminando, eu passo para um caderno. Alguma ideia, passo para o papel. Então, os cadernos eles te ajudam também a organizar melhor os pensamentos. Faça uso dos cadernos. E a frase para a gente encerrar: eu posso resolver isso? Se a resposta for sim, então por que eu vou me preocupar? Eu posso resolver, certo? E se a resposta for não, eu não posso resolver? Tá bom, então por que me preocupar? Se não está no meu controle, como que eu vou me preocupar? Eu não tenho como mudar a realidade. Então eu deixo ela aí. É um exercício que tu vai fazer diariamente. É fácil? Não é. Mas é extremamente possível. Eu digo como alguém que sempre foi muito ansioso, sempre foi muito assim, sabe, agoniado com as coisas e querendo controle de tudo. Eu precisei chegar num estado onde eu já tinha viajado o mundo, conquistado muitas coisas, me senti ingrato para entender o que de fato é importante na vida, que são as coisas simples. Que chegar nos 30 anos não é nenhum abismo, é só um número, que a gente ainda tem tempo. Então, é essa mensagem que eu queria deixar. Se tu gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa um like aí para fortalecer o trabalho. Meu Instagram também vai estar embaixo. Eu voltei devagarinho, tô postando alguns conteúdos, mas não fico muito ativo.
Mas se tu quiser acompanhar, tá aí, beleza? Tamo junto, nos vemos no próximo vídeo e até mais.